2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E diz o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Você pode se sentar. Nós temos falado, você tem ouvido, por diversas vezes, não apenas aqui, mas você tem ouvido a proclamação da volta de Jesus, do retorno do Senhor Jesus, a segunda volta de Cristo. Jesus está voltando. Cristo está às portas. E muitas das vezes nós glorificamos, nós exaltamos ao nome do Senhor. Nós falamos da nova Jerusalém, nós falamos da vida eterna. Porém, irmãos, o fato é que, para que nós sejamos aceitos por Deus, para que nós sejamos recebidos na nova Jerusalém, importa que sejamos novas criaturas. Importa que tenhamos passado por um novo nascimento, do qual, se não tivermos passado por um novo nascimento, nós não herdaremos o reino dos céus. A única maneira que nós temos para viver eternamente ao lado do Senhor é nascendo espiritualmente. Assim como um homem e uma mulher, numa união íntima, geram mais um ser. Da mesma forma, a palavra e o Espírito, agindo na vida daquele que abre o seu coração, gera um novo homem, um novo ser. Louvado seja o nome do Senhor. O homem natural, ele não pode herdar o reino dos céus. Carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Tampouco compreender as coisas do Espírito. Por isso é importante que nós venhamos a nos certificar de que nós mesmos nascemos de novo. É importante que você compreenda se passou ou não pelo novo nascimento. E nós traremos 2 pontos aqui apenas. O terceiro já será a conclusão. O primeiro ponto declara que a religião não pode salvar. O segundo ponto declara que as obras não podem salvar. E o terceiro ponto, que é a conclusão, como é que eu posso ser salvo? A resposta já está aqui, sendo nova criatura. Porém, vamos tratar do primeiro ponto. É claro que você já me ouviu citando essa passagem. E recentemente nós tivemos uma experiência negativa na rua, em que primeiro fui eu, acho que a irmã Adriana não tinha visto. E como eu já tenho um pouco mais de tempo, eu já nem tentei. Mas a gente estava numa rua e o rapaz, o motorista de Uber, encostou o carro. Eu entreguei o folheto para a moça que saiu. Ela estava com bolsa, então não deu tempo de conversar com ela. Só entreguei o folheto, ela pegou, levou. E ele disse: eu não preciso, eu sou evangélico. Ele falou assim. Aí eu: não, tudo bem, tudo bem. Aí ele: não, olha aqui, olha aqui. Aí mostrou um adesivo de uma igreja no carro dele. Eu falei: não, tudo bem, já entendi. Falei assim para ele e saí.
Só que eu acho que a irmã Adriana não viu. E ela foi tentar entregar o folheto a ele. Ele disse: se você me der, eu vou rasgar. Não foi isso? Cadê a irmã Adriana? Não foi isso? Se você me der, eu vou rasgar. Eu já sou evangélico também. Se você me der esse folheto, eu vou rasgar. E por diversas vezes eu tenho visto situações como essa, uma certa feita aqui na frente. Já tem alguns anos. Nós estávamos nos preparando para sair o grupo de evangelismo. E eu me lembro que alguém foi abordar um senhor, e ele com uma cara bem de zangado, ele não gostou de ter sido abordado, ele puxou a carteira e tirou a credencial de uma igreja, mostrando o título que ele possuía. Não falou nada, ele olhou assim, meio que trêmulo assim, tirou a carteira, pegou assim, fez assim, mostrando assim, guardou e não pegou o folheto e foi embora, zangado. E tantas outras coisas que já aconteceram, de pessoas dizendo que já conhecem, de pessoas que já disseram, não, mas eu tenho uma religião. Porém, irmãos, ter uma religião não significa ser nova criatura. Necessariamente não significa ser nova criatura, ter passado pelo novo nascimento. E o exemplo que eu tenho aqui na Bíblia, vocês já conhecem. Inclusive, uma certa feita eu trouxe uma mensagem somente falando sobre esse homem. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo 10, versículo 1, acompanhar comigo. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar nessa noite é dizer para você e para mim que por ter uma religião, não significa que eu sou nova criatura. Atos, capítulo 10, versículo de 1 a 4, e declara o seguinte: e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Esse é o primeiro exemplo. Na verdade, esse é o único exemplo aqui desse ponto que nós queremos tratar. Veja a credencial dele. Piedoso, versículo 2. Temente a Deus, fazia muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. E além disso tudo, ainda foi privilegiado com a visão de um anjo de Deus. Veja a credencial desse homem. Era um homem que orava, era um homem piedoso, que se preocupava com seu próximo, era um homem que temia a Deus. Vamos ver mais algumas coisas a respeito dele. Versículo 22, e diz assim: e eles disseram: Cornélio, o centurião, alguém falando dele, seus soldados, Cornélio, o centurião, homem justo, temente a Deus e que tem bom testemunho. Só aqui, de toda a nação dos judeus. Além do texto falar dele, tratar dele aqui, também os seus soldados deram bom testemunho dele, testemunharam de quem ele era
Ele era um homem justo e temente a Deus, porque demonstrava isso com as suas atitudes. Porém, irmãos, esse homem aqui, que a Bíblia aponta que era piedoso, temente a Deus, homem justo, homem que orava continuamente, homem que dava muitas esmolas, não havia ainda passado por um novo nascimento. Não havia ainda nascido de novo, embora temesse a Deus, embora orasse, embora falasse com Deus, embora tivesse resposta das suas orações. Aliás, a resposta da sua oração foi para que, de fato, ele pudesse experimentar a salvação. Foi uma orientação para que ele pudesse experimentar a salvação. Talvez você que está aqui nessa noite seja parecido com ele. Talvez você seja alguém que participe de todos os cultos. Talvez você seja alguém que ouve as orientações do pastor, da congregação e atende prontamente e se esforça para atender. Talvez você tenha sido aquele que passou pelas águas em obediência à ordenança do Senhor Jesus. Porém, apesar de tudo isso, pode ser que você não tenha nascido de novo. Você já parou para pensar nisso ao seu respeito? Você já se julgou? Nós estamos vivendo um momento em que entramos na reta final. Estamos vivendo um momento em que ou nós somos de Deus ou nós não somos. Estamos vivendo um momento em que precisamos cada vez mais estarmos juntos, em que precisamos estarmos cada vez mais em oração, unidos em oração. E para quê, irmãos? Ainda que aquilo que nós gostaríamos de que acontecesse não aconteça, a oração vai nos fortalecer, vai fortalecer os nossos laços um com o outro, a oração coletiva, e principalmente para com Deus. Cornélio vivia uma vida de oração. O texto declara que ele de contínuo orava a Deus. Mas o que faltava para ele era essa união que eu comentei no início, aqui na introdução. Quando eu falei que a união de um homem e uma mulher gerava uma nova criatura. A união do Espírito com a palavra torna aquele que está morto em alguém vivo, em nova criatura. Você já nasceu de novo. Talvez você tenha sido como eu. Embora meus pais, os dois, meu pai se converteu depois de muitos anos, mas minha mãe sempre teve zelo em me conduzir para a igreja, eu e meu irmão. Eu tenho um irmão que é mais velho do que eu, ele é deficiente auditivo. Mas mesmo não ouvindo nada, desde pequenininho, minha mãe levava a gente para a igreja. Talvez você que é jovem, adolescente, criança, tenha se acostumado com um ambiente como esse. E cresceu num ambiente como esse. Talvez tenha passado pelas águas, como eu com 12 anos passei também, porque já tinha idade para passar. Mas talvez, como aconteceu comigo, embora tenha passado pelas águas, não nasceu de novo, como aconteceu comigo também na época. Talvez para você vir para cá é apenas uma religião.
Porque você também, apesar de todas essas coisas, também não abandona a prática do pecado. Não leva a sério as orientações de cuidado com a contaminação que entra pelos olhos, cuidado. Porque de nada, irmãos, adianta a gente chegar aqui, levantar a mão, chorar, pular, rolar no chão. Se no nosso íntimo nós não damos provas, se no nosso dia a dia não há provas suficientes que demonstrem o nosso novo nascimento. Quem é você quando você está consigo mesmo? Quem é você quando não tem ninguém olhando? Quem é você quando não está no meio de ninguém que te conheça? Quem é você? Uma nova criatura? Ou alguém que apenas cumpre alguns requisitos, talvez por causa dos pais, talvez por causa do cônjuge? Quem é você? Quem sou eu? Você é nova criatura? Muito em breve a trombeta vai soar e vai subir quem de fato for nova criatura. Quem não for vai ficar. Quem não for vai sofrer, vai beber do cálice da ira do Cordeiro. Porque teve oportunidade e não aproveitou. Irmãos, a vida é muito breve. A nossa vida é como se fosse uma flor. De manhã está linda, à noite já está seca e morta. O nosso viver é como se fosse uma construção também. O que você tem construído? É algo para a eternidade ou é algo para o aqui e para o agora? O que eu tenho construído é algo para a eternidade, é algo visando algo que não vai perecer, ou é algo para aqui e para o agora? O que é? Como é que eu tenho vivido? Qual é o meu pensamento? Se você tem pensado mais nas coisas dessa terra, se você tem pensado mais no seu bem-estar, pelo amor de Deus, permita que o Espírito Santo de Deus renove a sua mente, renove o seu entendimento. Embora estejamos nessa terra, andemos nessa terra e tenhamos que usufruir de algumas coisas dessa terra, aquele que nasceu de novo já não pertence mais a esse lugar. Aquele que nasceu de novo já não está mais preocupado com os prazeres desse lugar, está preocupado em agradar ao Senhor, está preocupado em ajuntar tesouro nos céus, porque lá ele estará bem guardado. Hoje nós podemos ter carro, hoje nós podemos ter casa, hoje podemos ter relacionamento. Mas tudo isso pode passar. Trabalho, um bom trabalho, um excelente trabalho. Mas tudo isso pode passar. Tudo isso deixa de ter valor se a gente cai enfermo. O homem vive a vida inteira correndo atrás dessas coisas, construindo o seu castelo de areia. Castelo de areia. A hora que vem a água derruba tudo. A hora que vem o vento derruba tudo. E aquele sacrifício, aquele esforço de uma vida toda vai embora, vai por água abaixo. E o que você construiu para a eternidade? O que eu construí para a eternidade? Salvação ou condenação? Você é nova criatura? Você já nasceu de novo?
Desperta, jovem, adolescente, criança, não é momento de brincar. O diabo está sedento pelo teu sangue, pela tua alma. Desperta, abandona o padrão do mundo em nome de Jesus. Desperta, cuidado com essas ideologias satânicas que têm roubado a sua mente, que têm doutrinado a sua mente para o inferno, que têm preparado o seu coração para habitar nas trevas eternas, na escuridão eterna. Se não houver um arrependimento genuíno, se não houver um novo nascimento, é para lá que você vai. Desperta. É para você despertar. É para você se levantar, é para você se converter, é para você nascer de novo. E não é nascer do seu pai, da sua mãe, mas é nascer do Espírito, porque só quem nasce do Espírito é que pode entrar no reino dos céus. Somente esses, carne e sangue, não podem herdar o reino dos céus, não vão herdar. Não vão herdar. E apesar de tantas qualidades que Cornélio possuía, ele ainda não havia passado por um novo nascimento. Ele ainda não era nova criatura. E a prova está quando o anjo manda que ele chame Pedro. Ele envia homens de sua confiança para chamar Pedro, para que Pedro dissesse palavras de vida para ele. Você tem dado ouvidos à palavra de Deus? Você tem dado ouvidos ao evangelho da salvação? Você que está sentado aqui. Porque quando Pedro, orientado pelo Espírito Santo, entrou na casa de um gentil, o que ele não poderia fazer por ser um judeu, mas ele foi obediente ao Espírito Santo. Ele chegou lá. E chegando lá, ele começa a pregar o Evangelho, ele começa a pregar a palavra de Deus, e durante a pregação, o Espírito Santo de Deus é derramado ali na casa de Cornélio, em toda a sua casa. E aquilo era uma evidência de que aqueles homens haviam se arrependido, naquele momento em que o poderoso Evangelho era pregado. E naquele momento, há uma demonstração de que eles haviam se tornado nova criatura, e como nova criatura poderiam receber da plenitude do Espírito Santo de Deus. E foi o que aconteceu. Se tornaram em nova criatura. E só ali, capítulo 11, versículo 13 e 15, leia comigo, por favor. Capítulo 11. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. Pedro dando explicações por que ele havia entrado na casa de um gentil, ele sendo judeu. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. Ele dissera: envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras que te salves, tu e toda a tua casa. Aí Pedro falando: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Aqui no capítulo 11 nós vemos que nesse momento Cornélio e toda a sua casa passam a ser nova criaturas. Ah, que bênção, glória a Deus, encontrei uma igreja bíblica. Mas você tem sido bíblico? Eu tenho sido bíblico?
Glória a Deus, há um esforço pela ortodoxia, há um esforço por levar a sério a palavra, por vivenciar a palavra, dos homens que sobem ali no altar, das mulheres que sobem ali. Mas você tem vivenciado isso? Você tem se esforçado também? John Wesley, um grande avivalista do século XVIII, ele teve um sonho, e nesse sonho ele foi conduzido ao inferno. Chegando lá, ele pergunta: há metodistas aqui? E a resposta é: sim, muitos. E ele continua a sua pergunta: há presbiterianos aqui? Sim, muitos. E ele continua a sua pergunta: há católicos aqui? Sim, muitos. E ele também sonhou que tinha ido ao céu. E ele faz a mesma pergunta lá no céu: há metodistas aqui? Não. Há presbiterianos aqui? Não. Há católicos aqui? Não. Aqui só há aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Aleluia. Então de nada adianta, meus irmãos, nós gastarmos a nossa vida, até mesmo vindo para a igreja, e o nosso apelo tem sido: vamos congregar. Se não há um novo nascimento, o seu lugar não será na eternidade ao lado de Deus. O meu lugar não será na eternidade ao lado de Deus. E é importante que você venha fazer essa autoanálise. É importante que você venha viver uma vida, você e eu venhamos viver uma vida que agrade ao Senhor. Porque no céu não tem placa, como no sonho de John Wesley. No céu só tem aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aqueles que experimentaram o novo nascimento, aqueles que foram feitos pelo Espírito em novas criaturas. Por isso, nessa noite, se existe alguém aqui que ainda não é nova criatura, ainda dá tempo. Abandone sua prática de pecados em nome de Jesus. Permita que o Espírito Santo transforme a sua mente na mente de Cristo, semelhantemente à mente de Cristo, em nome de Jesus, e viva uma vida para Deus, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Esse mundo não tem nada de bom para nos oferecer. É ilusão. Os prazeres que esse mundo estabelece são ilusórios, são passageiros, são caminhos de morte. E quando fala de morte, não é morte física, é morte espiritual, é morte eterna, é separação em definitivo de Deus, da presença de Deus. Isso significa caminhos de morte. Até porque um dia, irmãos, se o Senhor não voltar antes, todos nós aqui desceremos à sepultura, sem nenhuma exceção. Então a morte que trata nesse versículo que eu citei, que está lá em Provérbios, fala de morte eterna, morte espiritual. Você é a nova criatura? Se você é a nova criatura, tem que ter o perdão no seu coração. Não pode ter rancor. Você tem que liberar o perdão para aqueles que te ofenderam. Eu tenho que liberar o perdão para aqueles que me ofenderam. Eu preciso liberar o perdão,
Porque se eu não libero perdão, eu não sou perdoado. E se eu não sou perdoado, eu não posso entrar no céu. Não posso. Quando eu não perdoo, eu estou dizendo: Deus, eu não quero que o Senhor me perdoe. É assim que funciona. Mas eu fui ferido. Mas eu fiquei traumatizado, eu fiquei traumatizada. Eu não estou dizendo que não doeu. Eu estou afirmando a você que é importante que você perdoe. Uma vez que nós somos novas criaturas, o texto declara: as coisas velhas se passaram. Velhas, passou, ficou para trás. Então tudo precisa ser feito novo. Se você é um novo ser, se você é um novo homem, uma nova mulher, aquilo que ficou para trás, ficou para trás. Você não tem que ficar voltando lá para buscar algumas coisas. Porque se você volta para buscar algumas coisas, você e eu ainda não somos novas criaturas. Não somos. É importante, irmãos. É muito importante nesses dias que venhamos a definir quem nós somos. Que venhamos a definir com as nossas atitudes quem nós realmente somos. Se pertencemos de fato a Deus, se recebemos de fato a nova natureza que está em Cristo ou não. E se a resposta é negativa, ainda dá tempo para que você se arrependa. Se arrepende dos seus pecados e se volte para Deus. Jesus é o caminho de volta para Deus. O primeiro ponto aqui. Eu tenho uma religião. E por ter uma religião não significa que você é nova criatura. O segundo ponto, eu pratico boas obras. Praticar boas obras também não significam que você é nova criatura. Efésios, capítulo 2, versículo 9 diz: não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação é um presente, não é uma recompensa. Guarda isso. A salvação não acontece pelas obras, porque a obra de salvação já foi plenamente realizada por Jesus lá na cruz do Calvário. Jesus não precisa da gente para nada nesse aspecto. Ele fez tudo. Quando ele disse está consumado, ele quis dizer está feito. Ele fez tudo o que era necessário para a salvação. Nós não podemos, irmãos, acrescentar absolutamente mais nada, porque a obra foi completa, a obra de Jesus foi completa. Não existe mais necessidade de sacrifícios. Não existe mais necessidade de rituais para que eu ou você possamos ser aceitos por Deus para a salvação, não. O sangue de Jesus Cristo é suficiente para que possamos herdar a salvação. Nada além do sangue, o sangue de Jesus. Nada além do sangue. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 declara: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Não é à toa, amados irmãos, que essa matéria que a gente tem aqui, quem estiver vivo, Paulo ensina isso, terá o seu corpo transformado num corpo de glória, num corpo glorificado, porque carne e sangue não podem herdar o reino dos céus.
A velha natureza não foi arrancada de nós, ela ainda permanece. Ela foi mortificada. Ela foi mortificada, ela não foi retirada. Ela ainda existe em cada um de nós. E é por isso que nós temos o Espírito Santo de Deus. E Ele nos capacita a dizer não ao pecado. Todo aquele que é nova criatura pode dizer não ao pecado. Ao passo de que aquele que é velha criatura não consegue dizer não ao pecado. É escravo do pecado. Eventualmente pode haver uma queda? Sim, pode. Mas ainda assim, quando há um constrangimento muito grande diante do Espírito Santo de Deus. E rapidamente nós buscamos o perdão do Senhor, nós buscamos a restauração do Senhor, porque o nosso corpo passou a ser morada do Espírito Santo de Deus. Muitas frases que a gente ouve no evangelismo na rua. Você se acha uma boa pessoa? Quem pergunta muito é o Gustavo. E a pessoa, não me acho, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não falo só aquilo outro. A Bíblia declara que não tem um justo sequer. Lá no livro de Romanos, no capítulo 3. Deus olhou dos céus e não viu um justo sequer. E a prova disso foi Ele ter enviado a Jesus para morrer e pagar pela nossa culpa, pagar em nosso lugar a nossa culpa, para pagar pelos crimes que nós cometemos contra Deus. Os pecados são como se fossem crimes cometidos contra Deus. Então não tem ninguém bom. Aos olhos de Deus, não. O padrão de Deus é altíssimo e foi por isso que Ele enviou Jesus. Por isso Jesus morreu, por isso Jesus derramou sangue precioso para nos salvar. Jesus diz a Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Aquele que não nascer de novo não poderá entrar nos céus. Por isso, se volte para Deus, se arrependa dos seus pecados. Ainda que ninguém saiba quem é você na sua intimidade, se arrependa em nome de Jesus, porque Deus conhece o seu coração, Deus sabe quem você é, o inferno também sabe quem você é. A Deus ninguém engana, de Deus ninguém esconde nada, e também do inferno não. Porque o diabo está ao derredor, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. Como? Como eu faço para ser essa nova criatura? Como eu faço para experimentar esse novo nascimento? Dando ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Pedindo ajuda ao Senhor. Ainda que você ouça a palavra e não entenda, você deve dizer: Senhor, me ajuda a entender. Senhor, eu acho que eu sou um desses. Senhor, abre os meus ouvidos. Senhor, abre o meu entendimento, porque eu não tenho entendido. E eu acho que eu não sou um desses que um dia herdarão o teu reino, Senhor. Nesse momento, Pai, se a minha alma for requerida, Pai amado, eu não tenho a certeza de que eu estarei contigo na glória, Pai. Ainda que você não entenda o que seja pregado aqui desse altar, ainda que você não compreenda ainda o que é o Evangelho, você precisa pedir a Deus para te ajudar. Você precisa clamar ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu estou há tantos anos dentro da igreja, mas eu ainda não compreendo. Me ajuda. Ele é o mais interessado em que você ouça essa mensagem. Ele é o mais interessado em que você compreenda o que é o Evangelho.
Ele é o mais interessado em que você se arrependa dos seus pecados e se volte completamente para Deus. Então clame por Ele, chame por Ele, peça a ajuda dEle. Como foi pregado na quarta-feira, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus é o nosso socorro, clame a Ele. Eu passei por essa experiência quando eu precisei clamar ao Senhor, mas quando eu clamei ao Senhor, o Espírito Santo já estava ministrando ao meu coração quem eu realmente era aos olhos de Deus. Talvez isso ainda não tenha acontecido com você. Então clame: Deus, abre os meus olhos ao meu respeito. Senhor, me mostra quem eu sou, Senhor. Talvez haja algumas evidências. Existem momentos em que há um cansaço físico, é verdade. Mas existem outros em que, de fato, não é cansaço físico. Vir para a igreja é um peso para você? Vir aos cultos é um peso para você? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O salmista disse isso. Salmo 122, se não me falha a memória. Vir à igreja é um peso para você? Ler a palavra é um peso para você? Orar é um peso para você? Embora haja muita dificuldade na oração, é bem verdade. Porque há uma batalha espiritual muito grande, irmãos, para que nós venhamos a orar. Porque Satanás sabe que a arma mais poderosa que a igreja tem se chama oração. A gente sabe disso. Há uma batalha ferrenha, intensa contra a oração. Porque a igreja que ora, ela prevalece. A igreja que ora, ela está de pé. A igreja que ora não é abalada pelas obras do inferno. A igreja que ora tem conversão, tem arrependimento de pecados. A igreja que vive na prática da oração é uma igreja vitoriosa. Então, por isso que existe tanta batalha para orar, coletivamente, individualmente. Mas qual é o nosso papel? Perseverar. Clamar pelo sangue de Jesus. Não se render ao cansaço. Porém, se estar reunido no meio dos irmãos, no meio da congregação, tem sido uma constante, um peso para você, peça ajuda ao Espírito Santo. Peça ajuda: Senhor, me ajuda. Ouvir a palavra tem sido um peso para você, tem sido insuportável para você. Falar da palavra, a palavra de Deus é alimento para nós, irmãos. Nós falamos aqui hoje pela manhã, tratando da função do pastor. Com a palavra, o pastor alimenta a ovelha, corrige a ovelha, anima a ovelha, ensina, direciona. A palavra de Deus é poderosa. Paulo, vou repetir o que eu falei de manhã, em Romanos 1,16, se não me engano, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Olha o que ele disse: é poder de Deus. O Evangelho transforma, o Evangelho restaura, o Evangelho faz aquele que está morto se tornar vivo e ser aceito como filho de Deus. Olha só. É enfadonho para você? Tão necessário te é nascer de novo. As coisas do mundo te atraem mais do que o Evangelho. Então é importante que você faça um concerto com o Senhor. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram.
e tudo se fez novo. É novidade de vida, é aquela expectativa, cada culto, nossa, Senhor, é orar pelo culto, Senhor, batiza com teu Espírito Santo, Senhor, salva, Senhor, traz mais gente, traz mais jovens para o nosso meio, Senhor, e vai atrás deles e bate nas portas, olha, e convida. É essa motivação, é essa chama que está no seu coração. E passa por um vizinho e está numa conversa ali normal e de repente, você conhece Jesus? Será, irmãos, que de fato nós já passamos por esse novo nascimento? Será que nós já somos essa nova criatura? Como eu posso ser se eu entendo que eu não sou? Clamando pelo Senhor. Clame nessa noite, se você se enxerga longe do Senhor. O meu desejo é que aconteça com você o que diz no hino da harpa, se não me engano, é o número 15. Foi então que senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. O meu desejo é que aconteça isso com você, para que você corra para Cristo. E essa foi uma experiência que eu tive quando eu comecei a sentir sobre mim o peso dos meus pecados. Quando eu comecei a sentir sobre mim, alguns anos atrás, o quanto eu estava ofendendo, eu tinha vivido uma vida inteira de ofensas contra Deus. E eu senti exatamente isso. Eu senti os pesos dos meus pecados. E eu fiquei sem nenhuma sorte de esperanças, irmãos. Nenhuma. Eu não tinha esperança de salvação para mim. Alguém que nunca havia saído de dentro da igreja, da religião, mas nunca tinha estado com Cristo. Eu falei, pronto, não tem mais jeito para mim. Mas ainda assim eu disse, eu vou clamar. Quem sabe Deus se compadece de mim. E eis-me aqui, falando para você. A prova de eu estar falando para você, irmãos, significa que Deus se compadeceu de mim. E se Ele se compadeceu de um hipócrita, miserável, pecador, Ele também pode se compadecer de você. Ele pode te transformar, Ele pode fazer de você uma nova criatura. Tão somente se arrependa dos seus pecados e se volte para Deus. Jesus, Ele diz em Marcos capítulo 1, versículo 15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Aleluia. Por causa do sangue de Jesus, nós nos tornamos participantes da promessa de Deus. E essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. O sangue de Jesus, irmãos, é o fundamento da nossa salvação. Se não houver a cobertura do sangue de Jesus nas nossas vidas, não há esperança de salvação. Não há. Convido você a se colocar de pé. Se arrependa dos seus pecados. O que eu faço para nascer de novo? A única coisa que você pode fazer para nascer de novo é clamar. Quem vai proporcionar o novo nascimento é o Senhor.
Mas o que você pode fazer e deve fazer, se você se vê em estado de perdição, é clamar. A Bíblia declara que há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então clame por Ele. A única coisa que eu posso fazer por você é orar. Mas só Jesus pode te salvar. Só Jesus pode transformar a sua vida. Só Ele pode te fazer uma nova criatura. Senhor. Senhor Deus e Pai, eu venho te pedir nessa noite, Pai, para que o Senhor faça a tua obra, Pai, na vida de jovens, adolescentes, crianças, adultos, aqueles a quem o Senhor conhece, Pai. Eu não conheço a intimidade do coração de cada um. Eu não conheço. É possível que eu abrace, que eu me alegre ao ver o meu irmão aqui, e que ele não seja essa nova criatura aos teus olhos. É possível que para mim seja, aos meus olhos seja, e de fato essa pessoa não seja. Ou aquela irmã que eu olhe para ela e diga, puxa, que bênção que é essa irmã. Ou outras pessoas olhem e digam, nossa, essa irmã é uma bênção. Mas só o Senhor conhece. Só o Senhor conhece. Deus, eu te peço, guarda os nossos adolescentes e jovens, tão seduzidos pelos padrões do mundo, pelas coisas do mundo. Muitas das vezes eles acham que algumas coisas que a gente fala, não tem nada a ver. É coisa de gente velha, de gente quadrada. Mas muitas das vezes nós estamos com zelo, Pai, do Senhor por eles, dando conselhos de vida para eles, ó Pai. Espírito Santo, eu te peço, visita cada mente e coração dos nossos jovens e adolescentes, não apenas aqui dessa congregação, mas de todas as igrejas espalhadas pela face da terra, por esse Brasil, porque o ataque tem sido muito grande, Pai. E eu venho te pedir, Senhor, ajuda-nos, ó Deus. Ajuda as crianças, ó Pai, que têm sido ferozmente atacadas também. Ajuda os adultos, ó Pai, aos pais, às mães, aos responsáveis. Dá sabedoria a cada um de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Espírito Santo, tão somente visita a cada um aqui nesta noite. E o Senhor venha falar, venha trabalhar, venha constranger a cada coração aqui nesta noite. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, salva. E que essa pessoa comece a dar frutos. Frutos de alguém que foi salvo. Frutos de alguém que nasceu de novo, Pai. Senhor, eu quero ver transformação na vida desses que ainda não nasceram de novo, Pai. Evidências na vida desses, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome santo, Deus. Em nome de Jesus. E também para edificar a minha fé, Pai. Porque eu preciso desse irmão ativo, como membro vivo no corpo de Cristo. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, e te agradeço desde já, Senhor. Em nome de Jesus.